Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana que vai do dia 28 de fevereiro até o dia 6 de março de 2022. Quais são as principais energias, o que a gente tem para essa semana? Pessoal, é importante dizer para vocês que nós estamos em uma das semanas mais bombásticas do ano de 2022, porque é a semana em que nós vamos ter muitas conjunções importantes acontecendo, sendo que essa conjunção principal, essa tripla conjunção que é Marte, Vênus e Plutão, ativam o nó do norte aqui. Olha, vocês veem que tem esse triângulo que está aqui, olha, ativando os nodos, sendo que, além do mais, nós temos também essa conjunção ativando o nodo norte aqui em Touro e sul em Escorpião. Lembrando que Vênus é o regente de Touro, por isso é o dispositor do nodo norte, e Marte é o regente de Escorpião e por isso é o dispositor aqui do nodo sul. E Plutão também é o dispositor do nodo sul, porque esses dois são regentes do signo de Escorpião. Por isso que nós temos aí uma ênfase muito grande nas questões escorpianas, nos assuntos de Plutão e nos assuntos marcianos também. Ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem uma guerra em andamento, uma guerra que está acontecendo, uma invasão que aconteceu. Eu fiz um vídeo bem curto falando sobre essa guerra e, gente, eu não estou escolhendo o lado ali. Para mim, nada justifica uma guerra. Para mim, nada justifica um tanque passar por cima de um carro. Para mim, nada justifica um míssil ser atirado em um prédio residencial. Para mim, nada justifica matar seres humanos. Não interessa qual é a ideologia, não interessa o que está acontecendo politicamente por trás, não interessa. Tudo pode ser resolvido através do diálogo, da diplomacia. Tem mil formas de tentar resolver um conflito. Então, só para que vocês entendam, eu sou a favor de movimentos pacíficos, de movimentos de diálogo. No momento que começam a utilizar armas, que começam ali querer mostrar força, mostrar poder, briga de egos de uma lua cheia leonina, que a gente estava nesse período de lua cheia leonina, do segundo ciclo da alunação aquariana. Para mim isso é briguinha de ego entre poderosos e para mim a maior tristeza que é possível de se ver é vendo pessoas inocentes, civis, pessoas que estão ali vivendo as suas vidas, que não tem nada a ver com esse joguete político, pagarem o pato, terem que sair das suas casas, irem para países vizinhos, pedir refúgio, pedir ajuda, ou seja, estarem ali nos buracos, se escondendo de bombas. Isso para mim é simplesmente de apertar o coração. Além de tudo, nós sabemos que tem o interesse de explodirem essas bombas, de colocarem essas armas, porque sim, armas e munições têm prazo de validade, acaba ali o seu prazo de validade, tudo vira sucata, tem muito dinheiro envolvido, ou seja, é importante também explodir essas porcarias dessas armas, dessas bombas, porque aquilo ali vira sucata. Então também tem esse interesse, gente. Não tem ninguém inocente e ignorante aqui por trás desse canal. Eu só quero que vocês entendam que eu não concordo com guerra. De forma alguma, tá bom? Para aqueles que comentaram lado A, lado B, lado X, bandeira A, bandeira B, não me interessa. No momento que inicia uma guerra e eu vejo pessoas inocentes morrendo, para mim, isso é o fim da picada. Bom, vamos lá. A semana ela vai ser tensa, gente. Por quê? Porque nós temos essa conjunção acontecendo, nós temos outras conjunções também acontecendo essa semana. Nós temos aí Mercúrio e Saturno fazendo conjunção aqui no signo de Aquário. Além dessa conjunção, nós temos Marte fazendo conjunção com Plutão e em seguida Vênus fazendo conjunção com Plutão e depois nós temos Júpiter fazendo conjunção com o Sol, ou melhor dizendo, Sol fazendo conjunção com Júpiter. E ainda temos Vênus e Marte fazendo conjunção no momento que Marte e Vênus entrarem no signo de Aquário. O que nós temos aí? Nós temos uma semana em que Marte, Vênus e Plutão estão totalmente ativos, que estão ativando esse eixo aqui do poder, eixo da força, das posses, do controle, da vida e da morte, da paz
e do caos, ou seja, nós estamos em um dos eixos mais difíceis e nós estamos com esses nodos aí, eles ainda serão acionados pelos eclipses. Para quem não viu, tem vídeos aqui, inclusive já tem um vídeo que eu vou deixar aqui no izinho para vocês, que é o primeiro vídeo que eu fiz do primeiro eclipse que aconteceu nesse eixo aqui, Touro-Escorpião. Ele foi o que já ditou um pouco a regra para o ano de 2022. E eu vou deixar também no izinho aqui para vocês, vou deixar o vídeo onde eu fiz uma live junto com vocês, falando sobre os nodos lunares no eixo Touro-Escorpião, para que vocês possam entender o que é essa força, né, desse eixo. E esse eixo, ele traz sim a escassez, ele traz morte, ele traz crise, ele traz o caos e ao mesmo tempo ele mexe, porque a gente está com Urano no signo de Touro e ele mexe com as estruturas, com as bases, principalmente financeiras, com os recursos. Lembra, eu acho que eu falei em algum desses vídeos que é possível de ficarmos sem mantimentos, sem recursos alimentícios, porque de repente, diante de uma guerra que a gente está vendo aí, pode ser, a gente não sabe para onde isso vai, a gente não sabe até onde isso pode se estender, ou seja, é possível de repente a gente não receber combustível, a gente não receber mantimentos, de repente pode acontecer um grande caos econômico no mundo diante de uma guerra, que estão medindo forças aí, a gente não sabe o que essas pessoas inconsequentes que estão diante do poder, e eles não são os únicos, tem vários incompetentes, pessoas inconsequentes governando em várias partes do mundo, ou seja, uau, que situação difícil que nós estamos passando. Então, é importante a gente entender que a gente está passando por um período, um trânsito de nodo sul em Escorpião e nodo norte em Touro, com os seus regentes ali, nós estamos em um momento muito delicado. Bom, essa semana nós temos a lua nova acontecendo no signo de Peixes. A lua nova vai acontecer na quarta-feira, no dia 2 de março, na véspera da grande conjunção aí, da tripla conjunção que vai acontecer no dia 3 de março. Anotem essa data, ela é uma data que pode dar início a um processo de fim ou de reinício, ou de começo de alguma coisa, porque nós estamos falando de Marte. Marte vai começar, Marte e Vênus, os dois vão começar um novo ciclo referente a Plutão. Marte leva 2 anos, em 2020, Marte fez conjunção com Plutão no signo de Capricórnio, que foi ali perto de março de 2020, ali perto do ano novo astrológico, que acionou a pandemia. E agora nós temos esse Marte novamente. E o que simbolizou uma pandemia? Nós iniciamos uma guerra contra um vírus invisível, né? A gente teve ali que lidar com situações invisíveis que estava se espalhando e muitas pessoas começaram a morrer. Nós tivemos muita morte. Se vocês não lembram ou se algumas pessoas ignoram a quantidade de mortos que a pandemia trouxe, porque tem gente que acha que a pandemia simplesmente foi uma invenção. Se você não teve um parente, um amigo próximo que não morreu, que não desencarnou por causa desse vírus, eu fico muito feliz por você não ter passado por essa dor. Mas muitas e muitas vidas foram perdidas diante dessa batalha. E o campo de batalha foi justamente na área da medicina, de conseguir criar e ter uma vacina para tentar controlar ou combater este vírus. Ou seja, nós estamos ainda nessa guerra aí contra um vírus. E agora que Marte volta a fazer essa conjunção, nós temos de fato uma guerra acontecendo na Ucrânia. Então, na quinta-feira é o dia que a gente tem esse start. Novamente, a gente vai começar um novo ciclo. E da mesma forma que a pandemia se espalhou pelo mundo, será que esta guerra também não pode se espalhar e se transformar em uma terceira guerra mundial? A gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a Vênus aqui de Touro seja, e de Libra seja aí uma força que venha apaziguar, que venha mediar, que venha trazer a diplomacia, que venha trazer um senso justo, um equilíbrio, um apaziguamento. Pode ser que a Vênus funcione de uma outra forma, mas lembrando, Urano está no signo de Touro e o dispositor desse Urano é a Vênus, tá? A Vênus está sendo dispositor nesse momento de 2 pontos aqui, de Urano e de Nodo Norte em Touro. Então a gente não pode esquecer da força uraniana no signo de Touro. Ele está influenciando a Vênus. Esses dois estão dançando no mesmo ritmo. A Vênus está meio que elétrica.
mexida, inquieta, não consegue ficar numa zona de conforto. E lembrando que nós temos Saturno aí e agora Mercúrio exaltado no signo de Aquário. E Aquário, na sua versão desequilibrada, pelo seu lado sombra, é muito difícil também. Não por acaso ele é regido, o signo de Aquário é regido por dois planetas muito delicados, Urano e Saturno. Então aqui a gente pode ver ideologias que matam, que prejudicam o coletivo. A gente pode ver aí pessoas de pensamento muito rígido, de ideias muito fixas, muito cabeça dura. E a gente tem essa energia aquariana muito ativa essa semana. Ou seja, a gente está com a energia aquariana ativa há bastante tempo. Só que tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês antes de ir dia a dia aí. Eu quero mostrar para vocês os nodos lunares sendo ativados por Marte, Vênus e Mercúrio. Ou seja, além da gente ter esses dois fazendo conjunção com Plutão no signo de Capricórnio, que é um signo de estrutura militar, nós temos também os nodos sendo ativados pelos planetas e, obviamente, também pela Lua, tá? A Lua também vai conversar com esses nodos aí essa semana. Mas a gente tem Marte, Vênus e Mercúrio, sendo que Mercúrio é o planeta que vai fazer quadratura para os nodos essa semana. E lembrando que os nodos lunares, quando eles são ativados ou quando eles estão em jogo, simboliza que nós temos aí um período muito marcante para a humanidade. Geralmente os nodos ativam questões kármicas, o karma que nesse sentido é coletivo, não é individual, o karma individual que você traz está dentro do seu mapa. Aqui seria um karma coletivo, os nodos trazem assuntos que são destinados a acontecer e que depende de como a massa ou a humanidade vai lidar com aquilo que está acontecendo. Então nós estamos em um momento decisivo de escolha, de conduta, de valores. Cabe à humanidade ter maturidade, consciência para lidar com o momento crítico para nós, tá? E obviamente isso pode ser refletido aí na sua vida, nas suas escolhas, nas questões pessoais que estão acontecendo na sua vida. Essa semana pode ser uma semana que a gente venha a ter um movimento muito brusco e muito repentino em relação a invasões. Pode ser que de repente a gente pode ver aí a guerra se expandindo, ou como a gente está vendo, muitos refugiados chegando a países vizinhos. É claro que isso pode representar, né, esse grande movimento de massa de pessoas, mas pode ser de água. Mais uma vez, é importante a gente lembrar que terras podem tremer. A gente teve a semana passada mais um terremoto acontecendo, um terremoto que aconteceu mais para o final da semana, mas também podem acontecer movimentos de água, muita chuva, catástrofes naturais relacionados à terra, ao mar, acidentes no mar, com barcos, embarcações e coisas do tipo. Lembrando que Mercúrio, que rege todo o meio de transporte aí, também está em desafio essa semana. É importante a gente tomar cuidado com acidentes de trânsito, com algum tipo de problema em meios de transporte, comunicação, correios e coisas do tipo. Tudo que rege aí Mercúrio, que muitos de vocês já sabem o que simboliza Mercúrio, é importante a gente ter um pouco mais de atenção. Mas vamos lá, vamos falar dia a dia. No dia 28, nós temos aí a Lua ainda no signo de Aquário, ou seja, nós estamos no fechamento da lunação aquariana. Lembrando que nós tivemos o casamento de Sol e Lua acontecendo aqui e o ciclo está se fechando essa semana para a gente ter a Lua Nova acontecendo aqui no signo de Peixes. A Lua Nova vai acontecer aí no dia 2 de março, na quarta-feira. É importante a gente entender que por termos a Lua aquariana junto aqui com Saturno, com Mercúrio, a gente tem uma segunda-feira em que as nossas emoções estão minadas. O que é minado? É muito provável que a gente fique muito mais
seco, frio, ativando muito mais o lado racional das nossas emoções do que o lado sentimental das nossas emoções. Por mais que a gente tenha muitos planetas em peixes, a Lua vai estar aqui trazendo um pouco dessa frieza. O que é a frieza aquariana? A frieza aquariana é quando a gente não se comove muito facilmente por qualquer coisa, é quando a gente é mais pragmático, é mais realista, é mais pé no chão, ou seja, é muita razão e muito cabeção na jogada. Porém, esse dia é um dia que a gente pode vir a ter fortes abalos e incômodos, principalmente se a gente estiver criando expectativa ou passando por algum processo de ansiedade, tá? Nessa segunda-feira. Fique de olho aí. É muito importante a gente tomar cuidado com frustrações aqui nessa segunda-feira, justamente porque a gente tá meio que frio e calculista e a gente pode acabar prejudicando pessoas, prejudicando equipes, falando coisas que não quer falar, mexendo em feridas, mexendo em questões ou criando até mesmo um elo kármico aí com alguém, porque a gente não soube calar, a gente não soube lidar com as nossas frustrações ou com a nossa ansiedade também, tá? Que isso aqui gera muita ansiedade. Tenta usar a força desse dia, que a gente vai ter um dia de muita potência, de muita força, para planejar, para fazer seus planos para o futuro de forma consciente e racional, sabe? Então você vai lá, planeja o seu futuro, tenta ver o que está acontecendo na sua vida, entender os vários sistemas da sua vida, veja quais são as armas que você tem na mão e planeje bem o seu futuro. Use essa força para planejar. Estamos com essa mente mais científica, mais pragmática, ou seja, tenta canalizar essa força para melhor te servir, porque se não for assim, a gente pode colocar os pés pelas mãos aí nessa segunda-feira. Terça-feira, no dia 1º de março, a Lua já entra em Peixes aqui às 17h53, mas antes dela entrar, nós temos aí um dia todinho de movimento com os nodos lunares. Nós temos Vênus e Lua fazendo quadratura para os nodos e Vênus, que é o dispositor, inclusive é o regente de Touro, está ali fazendo um trígono para o nodo norte. Então, o que a gente tem aí? Primeiro, é importante a gente entender que esse é um dia bastante delicado, kármico, é aquele dia que acontecimentos destinados a acontecerem talvez venham à tona, ou aquela situação mal resolvida do seu passado pode voltar e talvez você tenha que dar uma nova solução, rever e repensar os seus valores, ou seja, estude, avalie os seus valores. Esse dia é um dia que a gente pode perder ou ganhar muitas coisas. Muita coisa pode chegar ao fim e muita coisa pode vir para a gente pode ganhar também algumas coisas, principalmente coisas ou dívidas que você tem que alguém tem que te pagar. Pode ser que essa dívida seja paga, tanto de forma física e material, como através do dinheiro, ou através de um pedido de desculpas, ou de uma reconciliação, ou alguma coisa assim, tá? A gente pode tanto perder quanto ganhar neste dia, nesta terça-feira. Já no dia 2 de março, nesse dia aí de lua nova no signo de Peixes, lembrando que a lua já vai estar aqui no signo de Peixes, nesse dia 2 nós aí sim estaremos muito mais sensíveis, muito mais emotivos, muito mais intuitivos, talvez a gente se encontre muito mais empático, com uma compaixão muito maior. A gente pode ver a humanidade, a gente pode ver pessoas ao nosso redor estendendo a mão, ajudando o próximo, pensando no próximo, tirando um pouco do seu para dar um pouco para o outro, compartilhando um teto, coisas desse tipo, tá? É muito provável que a gente tenha essa energia muito forte aí nesse dia de lua nova acontecendo no signo de Peixes. Só que nesse mesmo dia nós temos a conjunção de Mercúrio e Saturno e também um sextil acontecendo entre Sol e Urano, além da lua nova acontecendo às 14h34. Então, o que a gente tem aí? Primeiro que esse dia é um dia muito agitado. Agitado em que sentido? Agitado nas nossas emoções e nos nossos sentimentos
incubados, ou seja, aqueles sentimentos que a gente não tem consciência. É importante ressaltar aqui que nessa quarta-feira, que é o dia da lua nova, e pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês, como eu sempre faço. Por isso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva para acompanhar todos os vídeos que eu faço aqui. E lembre-se de curtir o vídeo. Se você já está aí, sabe como que você pode já me ajudar aqui no canal? Deixa o seu joinha que, puxa vida, vocês já estarão me ajudando muitão. Mas é importante a gente perceber que esse dia é um dia em que a gente pode ver a nossa sombra ou a nossa luz inconsciente lá de dentro, interna, de repente do nada começar a ser externada em forma de pensamento, em forma de ideia, protestos ou até mesmo histerias com Urano ali. Ou se caso você quiser revidar com alguém, tenha mágoas, feridas, dores, porque Marte está super ativo e está acionando também esse nó do sul ali em Escorpião. E gente, se você tem feridas, se você tem mágoas e você iniciar um ciclo de Marte com Plutão, trazendo à tona a sombra, essa sombra vai te acompanhar pelos próximos 2 anos. Para que você vai fazer isso? Então, nesse dia de lua nova, é um dia que é importante a gente ter consciência dos nossos sentimentos, ou pelo menos perceber o que está sendo externado, porque o que está no subconsciente, o que está ali naquela zona inconsciente dos nossos sentimentos, memórias, podem vir à tona e se externar de alguma forma, principalmente em forma de palavra, em forma de verbo, né? A gente verbalizar ou escrever alguma coisa, ou mexer com a internet, colocar, externar nas redes sociais, que a gente está falando de aquário, ou seja, é importante a gente ter cuidado com o que a gente vai fazer, com o que está surgindo aí, emergindo das profundezas da nossa alma. Então tenham cuidado, porque esse dia é um dia muito delicado. Aqui também é um dia em que a gente pode despertar o nosso lado mediúnico e espiritual. Para quem estiver nessa busca, é um dia muito bom para isso. Mais uma vez, é um dia de grandes movimentos de massas, muitos movimentos políticos, tá? Isso aqui, olha, gente, é importante a gente lembrar que Aquário, ele fala sobre o sistema político. Só que não só isso, a gente tem Urano, que é o regente de Aquário em Touro. Então, movimentos políticos relacionados ao sistema econômico, financeiro, de recursos, alimentos, tudo que nos dá base, proteção e segurança. Então, nós estamos com tudo isso muito abalado. Então, pode ser uma semana e um dia de muitos movimentos políticos. Talvez a gente veja grandes sistemas sendo criados e outros derrubados, acordos e agitos internacionais, porque a gente tem aí Júpiter também nesse dia. A gente vai ter Lua fazendo conjunção com Júpiter, Sol já está bem próximo fazendo conjunção com Júpiter, e Júpiter tem relação com Sagitário, que tem acordos internacionais. Então a gente pode vir a ter muitos acordos, agitos internacionais intensificados e muitos debates, porque o signo de Aquário também é um signo que traz os debates, que pega a ideia de um grupo junto com a ideia de outro grupo, e esses dois entram em um diálogo. Quando são pessoas maduras e conscientes, existe um debate saudável, repleto de argumentos e documentos e informações que podem servir. Quando nós temos pessoas imaturas e egóicas no meio, que é o Leão aí, oposto de Aquário, é a sombra de Aquário. Quando nós temos essa sombra de Aquário aí atuando, nós vemos pessoas orgulhosas, pessoas mesquinhas, querendo sobressair a outra, medindo força. E aí aqui, olha, ao invés de ter o diálogo, nós temos guerras, né? Então é um dia, inclusive uma semana bastante delicada para as questões, argumentos e debates internacionais e de sistemas aí, tá? De ideias, ideologias de um povo para outro povo, né? É aquilo. Existe todo um sistema, toda uma organização planetária, cada país, cada continente, com as suas ideias, com a sua cultura, mas, independente desses grupos, nós estamos dentro de um mesmo planeta. E quando começa a ter conflito aqui, isso você pode aplicar na sua vida pessoal, dentro dos vários sistemas que você governa, que você comanda na sua vida, seja área de trabalho, familiar, relação, filhos, sistema religioso,
educacional, seja como for que você trabalhe. Se você entrar em guerra aqui, olha, se você começar a criar inimigos, aí pronto, né? A coisa fica difícil. Então esse dia pode ser um dia aqui, olha, nessa quarta-feira de lua nova, pode ser um dia de possíveis embates e muitas barreiras ideológicas. Caso esses embates não sejam equilibrados, eles podem trazer alguns resultados catastróficos para a humanidade e para a nossa vida. Então preste atenção, tá? E lembrando que junto nesse dia que a gente tem aí a Lua fazendo conjunção com Júpiter, isso aqui pode ser uma vontade de expansão, de controle e domínio estrangeiro. Tá? Então guardem isso aí. A gente não sabe se essa guerra pode acabar semana que vem ou se ela pode simplesmente se expandir, entrar ali na Polônia e por aí vai. Então existe a possibilidade de expansão, sabe? De repente querer ter o controle de países estrangeiros, tá? Que Júpiter rege o estrangeiro também. Bom, aí entramos no dia 3 de março, que é aquele dia bem delicado em que nós vamos ter a conjunção exata, primeiro de Marte e Plutão vão fazer a conjunção aí às 5 horas e 43 minutos no horário de Brasília. A Lua vai fazer conjunção com Netuno às 8 horas e 37 minutos e depois a Lua vai conversar com os nodos, que eu falei que os nodos estão muito ativados essa semana, e aí às 14 horas e 55 minutos, Vênus vai fazer a conjunção ali com Plutão. Então nós temos Marte e Vênus nesse dia fazendo conjunção, e ali no fim do dia nós temos nada mais, nada menos que a Lua entrando no signo de Áries, e aí, gente, as emoções podem borbulhar com toda essa configuração no céu. Lembrando que a Lua entrando em Áries ativa Marte ali, porque o regente de Áries também é Marte. Marte rege tanto Áries quanto Escorpião. Tá? E aqui é o início de um novo ciclo de Marte em relação a Plutão. E esse início é um início com muitas emoções borbulhando a todo vapor. Então, a energia bélica, a energia competitiva, a energia agressiva vai estar muito forte. Para aqueles que já estão nessa vibe, a coisa pode piorar. O importante é a gente saber canalizar essa força aí marciana, ariana, essa força de Plutão. Vamos tomar cuidado, tá? Quinta-feira é o tal do dia D. É o dia D, inclusive, do ano de 2022. E lembrando que aqui os nodos também estão sendo ativados, né? Que esse eixo aqui está sendo super ativado por conta desses dois aqui. Ou seja, eu trago para vocês as questões. Isso aqui tem relação com morte? Tem relação com guerra? Tem relação com controle, com domínio? Será que esse eixo tem relação com isso? Quem é mais poderoso? Será que isso aqui tem relação? Quem tem mais armas? Quem tem mais dinheiro, mais controle? Quem está mais seguro e quem está menos seguro? Levando isso para a sua vida pessoal, como é que você vai iniciar esse ciclo de Marte e Vênus em relação a Plutão na sua vida? Como é que você vai iniciar essa jornada, principalmente de Marte que dura 2 anos? Na luz ou na sombra? O que você vai trazer? Como que você vai usar o seu poder na sua vida individual, com as pessoas que estão ao seu redor, nos vários sistemas da sua vida? Como que você vai manter o controle dos seus sistemas? O que você vai fazer em relação aos seus recursos? Caso você passe aí alguma dificuldade financeira, caso aconteça alguma mudança na economia mundial, como é que você vai guardar os seus recursos? Você vai sair correndo e comprar papel higiênico como quando aconteceu a pandemia e de repente fazer um estoque enorme de papel higiênico, deixando outras pessoas sem? O poder está meio que sendo dado para gente, tanto o poder quanto a falta dele. O controle está sendo dado para a gente ou a falta dele também está sendo dado para a gente. Mas quem é você com poder na sua vida? Quem é você com poder de ação e poder de valores e bens? É aquilo, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Esse é um dia para a gente refletir em como a gente age e como que a gente avalia
o nosso poder e o poder do outro. É um dia para a gente estudar as nossas armas e ver como que você deseja utilizar. É perceber pelo seu emocional, pela sua índole, pelas suas intenções, o que você faria se você tivesse esse poder na mão. Se você pudesse decidir isso ou aquilo, ou se a sua família de repente estivesse em perigo, em escassez, como que você iria proteger a sua casa? Como que você iria proteger a sua família? O que você faria para trazer o sustento para sua família? Você pensaria no outro? Você pensaria no próximo? Você tentaria olhar só para o seu, para o seu, para o seu? Ou você tentaria unir um grupo e tentar encontrar uma forma de juntos manter o equilíbrio de algo? Quem é você com poder? Quem é você com status? Quem é você como autoridade em algum lugar? Como que você trata os seus subordinados? Como que você trata a pessoa que trabalha junto com você? Como que você trata o seu chefe, caso você tenha? Esse é um dia para a gente fazer isso, tá? Mas aqui também é um dia em que pode ser um estopim para uma guerra ainda maior, para problemas ainda maiores. E esses problemas, eles podem durar aí um período de 2 anos também. Tá? Aí na sexta-feira, gente, o que a gente tem aí? A gente só tem a Lua fazendo conjunção com Quiron em mais nenhum aspecto em relação a esse dia. E qual é a mensagem desse dia? Primeiro, as nossas feridas vão ser ativadas e a gente vai precisar dar atenção e ter cuidado para a gente não colocar tudo a perder por conta dessas feridas. É importante prestar atenção nas suas dores e em como elas se refletem nas suas ações e nas suas escolhas. Caso a sua ação seja levada pelas suas feridas, a probabilidade de ferir o outro como forma de defesa é muito grande. Então, para findar, esse momento meio kármico aí que a gente está passando, esse processo de ferida, o melhor a se fazer é tentar curar as suas feridas, principalmente no início desse ciclo de Marte e Vênus em relação a Plutão. Cure as suas dores, as suas mágoas, os seus rancores, os seus ressentimentos, perdoe, aproveite essa energia em peixes, se espiritualize, procure entender que a vida não é só essa que a gente está aqui, que a vida é uma só, é uma soma de todas as vidas, de todas as experiências. Nós somos espíritos, nós somos seres de luz, e nós estamos passando pelo processo de evolução na escola Terra. Nós estamos aqui evoluindo. O tempo de vida na Terra é um piscar de olhos. Então, olhe para o seu próximo. O que você quer carregar para o ciclo seguinte, para a vida seguinte, para o próximo estágio da sua vida, seja como for. Você quer carregar mais peso, mais dor, mais feridas, mais veneno ou não? Você quer encontrar paz ou não? É um dia para a gente olhar para isso, olhar para as nossas feridas, porque só quem pode curar suas próprias feridas é você. Não é o outro que te cura, é você que se cura. E não cabe a você curar a ferida do outro, cabe o outro curar a ferida dele ou dela. Não cabe a você. Você só tem responsabilidade em relação às suas feridas. Então preste atenção nisso, tá? Essa sexta-feira vai ser bem significativa para isso. E sábado a gente vai ter aí a Lua aqui em Áries fazendo um sextil para Saturno, a Lua fazendo um sextil para Mercúrio, mas no meio disso a gente vai ter aí Sol e Júpiter fazendo a conjunção aqui no signo de Peixes. Então sábado é um dia de expansão do inconsciente, tá? É importante a gente entender que é um dia de muita expansão do inconsciente. Podemos ser influenciados por essa força, só que a gente pode ser influenciado por essa força de forma boa ou má, dependendo do que você traz dentro de você, dependendo do que está aí no seu subconsciente. Por isso que é mais importante, evite alimentar sentimentos de ódio, de rancor, de vingança, toda forma de ressentimento. Procure ativar a força do amor, da compaixão, da compreensão. Tente se colocar no lugar do outro. É um dia de muitas emoções. E olha que a gente tem aí a Lua no signo de Áries, conversando com Mercúrio, conversando com Saturno. É um dia de muitos ajustes, de muitos agitos das nossas águas internas. E isso, obviamente, pode simbolizar também
agito nas águas ou em movimento de massas se movimentando, mais um dia que a gente pode ter essa força aí atuando. Agitos internacionais, lembrando que Júpiter rege Sagitário, que fala sobre acordos e movimentos internacionais, evacuação ou fuga em massa para terras estrangeiras, internacionais, ou alguma demarcação geopolítica meio incerta, meio confusa. Sabe quando você diz, até aqui eu estou dominando, até aqui eu não domino mais, quem está dominando o quê, quem que está... Sabe quando fica tudo meio nebuloso, quando se tem muita fumaça de bombas e por aí vai? Isso pode acontecer. Ou seja, aqui existe a possibilidade de termos aí nesse sábado invasão de outros territórios, além do que a gente está vendo na Ucrânia. Sim, é possível. Tá? É uma semana que é possível de termos isso. Mas lembrando, existe a possibilidade de paz? Também existe. Existe a possibilidade de acordos? Existe. Mas esses acordos vão ser tranquilos? Não. Algumas coisas podem ser ditadas, podem ser impostas. Alguma opressão pode acontecer para ter aquele resultado que a pessoa quer? Com certeza, pode ter tudo isso. Nós não estamos em um momento pacífico, mas existe também a possibilidade de acordos. Já no domingo, a Lua entra no signo de Touro e a gente tem mudança de energia. A gente vai ter Marte entrando no signo de Aquário, Vênus entrando no signo de Aquário e logo depois, às 4h12, Marte e Vênus fazendo conjunção. Lembrando que eu fiz vídeo falando sobre esses movimentos aqui de Vênus, de Marte. Eu vou deixar no izinho aí, Marte em Capricórnio, Vênus em Capricórnio, a dança de Marte e Vênus. Esse vídeo tá muito bom, eu vou deixar aí também no izinho para vocês. A dança entre Marte, Vênus e Plutão no signo de Capricórnio. Tudo isso já tem vídeo para vocês aqui, vale a pena assistir. Aqui nós temos um dia muito agitado, por mais que seja um domingo, é um dia muito delicado, agitação em todos os sistemas, sistema financeiro, político, militar, empresarial, econômico, ou seja, estruturas abaladas, remexidas e desconfiguradas. Aqui, gente, o jeito é a gente ter resiliência, é a gente se preparar para um futuro incerto, é a gente fazer um estudo, é a gente usar um pouco a razão, é a gente tentar entender como que a gente vai conduzir a nossa vida, lembrando que essa conjunção, tem vídeo aqui também sobre a conjunção de Marte e Vênus. Essa conjunção aqui, ela iniciou na energia leonina, e Leão tem a ver com domínios, a forma como você domina o seu império, a sua vida, como que você conduz a sua vida. Você é quem conduz, você é quem está no controle, é você quem comanda tudo. Então, como que você está planejando esse seu futuro? Esse seu futuro está incerto? Está inseguro? O que fazer em momentos em que as coisas estão instáveis? Em que a gente não pode contar com um ovo na galinha? Quais estratégias a gente precisa montar para poder lidar com esses momentos incertos? Esse dia aqui é um dia para a gente repensar isso, é um dia para a gente estudar. Lembrando que, olha, gente, como é que está esse dia? A gente tem esses aspectos aqui, a Lua entra em Touro e logo depois, olha o que a Lua faz. Faz quadratura para Marte, que Marte vai entrar aqui no signo de Aquário, vai fazer quadratura para a própria Vênus, que é o regente de Touro. Mercúrio vai fazer quadratura para os nodos lunares. Ou seja, é um dia delicado, é um dia de incertezas, é um dia que estruturas podem balançar, que é importante a gente estar preparado para o improvável, para reviravoltas e situações críticas, tá? E obviamente, né, talvez a gente seja até mesmo pressionado a usar a criatividade, a sair da zona de conforto, a pensar fora da caixinha e se reinventar e não pensar só em si mesmo, só nos seus interesses próprios. Vênus entrou no signo de Aquário, ou seja, pensa no coletivo, você não está sozinho, se una com pessoas, duas cabeças pensam melhor que uma cabeça só. A união faz a força. Quando a gente se une, a gente consegue resolver questões, problemas, situações difíceis. E é isso.
Tá bom? Então, que a gente aproveite aí os momentos de crises e incertezas para a gente também se movimentar um pouco e sair da nossa zona de conforto. E o arcano que saiu para a semana, para finalizar esse vídeo, que já deve estar enorme. Gente, nós temos aí o As de Espadas. Lembrando que o As de Espada, ele tem relação com todos os signos do elemento ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Só que a espadas é um arcano que representa muito conflitos. É o naipe mais frio aí do tarô, ou seja, o que a gente tem aqui? A gente tem o número 1, e esse 1 indica o início. Esse início está trazendo essa força meio fria, essa força muito racional, muito pragmática. Nós temos o simbolismo aí da espada, da guerra, da luta, da batalha. Ou seja, essa semana é uma semana em que de repente a gente venha a iniciar batalhas em nossas próprias vidas. Nós vamos ter que travar batalhas de repente políticas, batalhas de repente de ideais internacionais, batalhas humanitárias, ou seja, tudo isso pode estar simbolizado aqui por esse As de Espadas. Espadas é um arcano de estratégias, mental, racional, calculista, ou seja, ative esse lado em você, mas tenha sabedoria para equilibrar a razão com a emoção. Quando a gente desequilibra a razão e a emoção, tudo desequilibra na nossa vida. Mais uma vez, se a gente não tem a razão e a emoção em equilíbrio, a gente pode causar guerras em nossas vidas, nas nossas relações. A gente pode trazer destruição e caos para a nossa vida financeira, para o nosso sistema econômico, para as zonas e áreas seguras da nossa vida. A gente pode destruir uma coisa em um segundo, como uma bomba explodindo, algo que a gente construiu por muito tempo. Então, para construir leva tempo, mas para destruir é um piscar de olhos. Por isso, calcule bem, pense bem, analise bem antes de colocar toda a sua força bélica, toda aquela necessidade de controle, de poder, de manifestar a sua força diante de uma situação onde alguma pessoa. Pense no que você construiu e como que isso pode ser destruído em minutos. Estamos em uma semana de estratégias de guerra. Como que a gente pode se defender? Como que a gente pode se proteger? Como que a gente pode proteger quem a gente ama, quais os planos, as estratégias que a gente pode utilizar, mas lembrando que estamos em coletivo, que fazemos parte de um sistema coletivo, social, grupal. Não pense só no seu, pense também no próximo, tá? Que aí é peixes também, tá? Tenha compaixão, empatia, se coloque no lugar do outro, na perda do outro, na dor do outro, na escassez do outro, no que você tem e o que o outro talvez não tenha, na pessoa que trabalha e tem dinheiro para comprar 100 pacotes de papel higiênico e aquela pessoa que só recebe ali no início do mês ou no fim do mês e que não tem dinheiro para comprar 50 pacotes de papel higiênico, que você pode ir lá a qualquer momento comprar e aquela outra pessoa talvez não tenha um centavo para poder ir no mercado comprar um papel higiênico para ela. É mais ou menos isso. Se coloque no lugar do outro, caso a gente passe por algum processo difícil aí. Mas isso que sirva para a vida, para todas as nossas relações. Peixes nos ensina isso. É muito importante a gente se colocar no lugar do outro. Se você não quer que aquilo aconteça com você, não faça com o outro. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do Céu da Semana. Desejo para todos uma ótima semana de muita sabedoria, muita consciência. Lembrando que eu disponibilizo essa tabela de aspectos para vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. As redes sociais estão aqui, tem ali Encontros Astrológicos no Instagram, Facebook, Twitter e no Telegram. Lembrando que eu coloco sempre, anuncio sempre que eu envio um vídeo no Stories do Instagram aqui para vocês, tá bom? E tem minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e Telegram. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai estar escrito aí inscrever-se, clique nesse botãozinho vermelhinho que vai ficar cinza assim, e no momento que ficar cinza, vem aqui para o sininho, acione esse sininho e diga para o YouTube que você quer sim receber as notificações quando eu enviar vídeos. Se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço aqui no canal, você pode me ajudar se tornando membro. Clique nessa caixinha azul que vão ter todas as informações de como você se torna membro aqui do canal.
seja muito bem-vindo ou bem-vinda como membro aqui do canal. E tem meu site www.debramexica.com.br. Vai lá, visite que tem bastante informação para vocês lá também, tá bom? Gente, é isso. Desejo para todos uma ótima semana. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.